Na segunda parte dessa aula, vamos interpretar fisicamente os nossos resultados da parte anterior da aula. Então, como a gente viu, o ponto central é que quando a gente tem dois tipos de átomo, agora, para o mesmo K que você coloca, você tem... esse traço vai ter ficado vertical. Para o mesmo K que você coloca, você tem dois valores diferentes de frequência. Então, você tem duas funções diferentes ômega de K. E uma maneira de dizer que a gente tem dois ramos diferentes. Um ramo a gente vai chamar de ramo acústico. O outro ramo a gente vai chamar de ramo óptico, por razões que a gente vai discutir mais para frente. Mas o ponto central para a gente ver nesse momento é que para cada K que você coloque aqui, você tem duas possibilidades diferentes para obter o seu ômega, tá bom? Então, o gráfico, se você fizer o gráfico no computador, você vai ver que ele tem essa forma, ou seja, um dos ramos, que é esse ramo que a gente chamou de acústico, é a gaivota exatamente que a gente obteve quando a gente fez o caso unidimensional com átomos idênticos entre si, caso monoatômico. Quando você faz o caso diatômico, você ganha então esse ramo extra, que é o ramo óptico, tá? Então, uma coisa para a gente interpretar fisicamente o que está acontecendo, daqui a pouco a gente vai interpretar melhor o gráfico, mas primeiro a gente pode buscar quais são os autovetores. Então, como é que a gente achou as frequências? A gente resolveu essa equação matricial e encontrou quais eram os autovalores, e isso permitiu a gente calcular as frequências para cada K. Agora, você pode perguntar quais são os autovetores. Os autovetores vão dizer para a gente quem é o AX e quem é o AY. Ou seja, em particular, vai dar para a gente qual é a fase de oscilação entre o x e o y. Acontece que calcular os autovetores dessa matriz é bem complicado. Então, a gente vai se restringir aqui ao caso de comprimentos de onda grande, ou seja, a gente vai se restringir ao caso em que Ka é muito menor do que 1. Nesse caso, é rápido de ver que se você faz o K aqui sendo, o K, desculpa, sendo 0, isso aqui fica 1, some, isso aqui fica 1, some. E aí essa matriz é bem fácil de fazer os autovetores. Eu peço para você calcular o autovetor os autovetores dessa matriz 2×2, e você vai ver que tem duas possibilidades. O autovetor que corresponde ao ômega menos, ou seja, que corresponde ao ramo acústico, é o sujeito que tem A1 igual a A2, tá certo? Então o que significa A1 igual a 2? Significa que o átomo X, que a gente chamou lá, e o átomo Y, eles têm a mesma fase de oscilação. Então, se você coloca, se você diz que o átomo X está deslocado para a direita por um vetor desse tamanho, o Y está deslocado para a direita por um vetor exatamente do mesmo tamanho. Como o comprimento de onda é muito grande, isso significa que esses primeiros vizinhos aqui também vão estar deslocados, está todo mundo deslocado por vetores mais ou menos do mesmo tamanho. Se você andar muitos comprimentos de rede, você vai ver lá longe que o seu átomo X vai ser um vetorzinho um pouquinho menor assim, né? E o Y vai ser exatamente igual a esse X daqui. Então vai ser uma setinha assim, desse tamanho, tá? Então é um comprimento de onda grandão, você tem que andar muito para ver qual é a variação. Mas o importante é que nesse regime, os átomos dentro da célula unitária oscilam em fase. É isso que caracteriza o ramo acústico, tá? Por outro lado, nesse regime ainda de comprimentos de onda grande, se você fizer a análise para os autovetores do ramo óptico, você vai ver que nesse caso o A1 é igual a menos A2. Então isso significa que se o A1 está deslocado para a direita por uma seta desse tamanho, esse daqui é o X, né? O Y da mesma célula unitária vai estar deslocado para a esquerda pelo mesmo tamanho. Só trocou aqui o sinal, então tem uma defasagem de π. E aí na célula unitária do lado vai ser a mesma coisa, e na do lado vai ser a mesma coisa, que o comprimento de onda é muito grande. Então você tem que andar muitas células unitárias, e quando você andar um monte de célula unitária, você aí vai estar com o seu átomo X deslocado para a direita por um cara muito pequenininho, e o Y deslocado agora para a esquerda com a seta do mesmo tamanho do vizinho, porém em oposição de fase. Então o ramo óptico é caracterizado pelo fato de que as oscilações dentro da célula unitária estão em oposição de fase, tá ok?
A gente vai daqui a pouco interpretar isso um pouquinho melhor, mas isso é que caracteriza os dois ramos da nossa relação de dispersão. A gente pode interpretar ainda melhor no caso do ramo acústico. Se você faz calcula qual é a frequência para Ks muito pequenos, então você chega aqui agora e bota o K próximo a zero, né? Se você faz esse cálculo, você pode mostrar, façam essa conta, que esse ramo é linear em K. Então é realmente esse comportamento que a gente tinha visto já aparecer no caso da cadeia monoatômica. Surge essa gaivota. O ramo óptico, se você fizer o K muito pequeno, acontece diferente. Então isso aqui tem uma interpretação física muito direta, tá certo? Deixa eu só chamar a atenção ainda que essa constante proporcionalidade a gente viu que fisicamente representa o som. Então isso é a razão pela qual esse ramo é chamado ramo acústico, ou seja, as vibrações de grande comprimento de onda que estão no ramo acústico é justamente o que a gente chama de som, que vai ter a relação de dispersão linear. Nota que as vibrações de grande comprimento de onda no ramo óptico não correspondem a um som macroscópico. Olha como a relação de dispersão não é linear, como está totalmente diferente lá da física básica. A gente vai interpretar o ramo óptico um pouquinho melhor daqui a pouco, tá bom? Se você calcular aqui essa constante de proporcionalidade, você pode mostrar que a velocidade do som nessa nossa cadeia diatômica é dada por essa expressão daqui. O que faz sentido, porque esse cara daqui corresponde justamente à constante de mola equivalente. De você tem duas molas em série, K2 e K1. Então isso daqui vai dar exatamente a mesma expressão que a gente tinha na aula anterior, só que agora você tem que botar a constante de mola equivalente, tá? Então tem uma interpretação de física bem direta. Agora a segunda coisa que eu quero chamar a atenção é o seguinte, qual é uma interpretação física para esse regime em que Ka é muito menor do que 1. Nota que o ramo acústico ele tem frequência zero para K igual a zero. E a interpretação física disso é que quando você tem um lambda infinito, essencialmente você está analisando uma translação. Numa translação, porque todos os átomos da rede andaram o mesmo tanto, seja para a direita ou para a esquerda. Todas as setas têm o mesmo tamanho. Então o que acontece é que, nesse caso, as molas não estão esticadas. Então esse sujeito não custa energia elástica nenhuma. De maneira, pensando que a energia é h cortado ômega, isso significa que essa frequência daqui é zero. Olha como isso é diferente do caso óptico. O caso óptico, a frequência, o lambda igual a infinito, né, que é o número de onda ser zero, corresponde ao valor de frequência mais alta, ou seja, o oposto do óptico para o acústico. E isso faz sentido, porque o que acontece no óptico é que dentro da mesma célula unitária, os átomos estão em oposição de fase. Então o que acontece é que nesse regime as molas ficam comprimidas o máximo possível, né? Porque você tem um átomo X aqui, o Y vai estar em oposição de fase, então vai estar muito comprimida essa mola. Aí os próximos também vão estar pertinho, então essa mola está muito esticada e essa daqui está muito comprimida, e assim por diante. Então esse cara custa uma energia elástica muito grande. E se você agora vai fazendo o lambda ficar menor do que infinito, o que vai acontecer é que enquanto algumas molas estão bem esticadas, as outras já começam a estar menos esticadas. Porque o quanto cada célula unitária está deslocada do equilíbrio vai mudando, né? Então, você aqui vai ter um comportamento oposto. Ou seja, quando você vai aumentando o K, você vai diminuindo a frequência. E no ramo acústico é o contrário. Então, só desse cálculo que a gente fez, já dá para ter essa intuição. Então, realmente, essa é a física que caracteriza o ramo óptico e o ramo acústico. No ramo óptico, você tem os átomos da sua célula unitária em oposição de fase. E no acústico, eles estão em fase. Nota que eles vão estar rigorosamente em fase, caso eu esteja olhando um comprimento de onda bem grande. Na verdade, o caso mais geral, você vai ter que achar os autovetores, é uma conta mais complicada, mas esse comportamento geral sempre persiste, ou seja, eles estão deslocados no mesmo sentido quando você olha o ramo acústico. E quando você olha o ramo óptico, eles estão em sentidos opostos, né? Então, essa é uma ideia muito importante para a gente e vai aparecer recorrentemente no curso de matéria condensada. Você, para o mesmo K, pode ter valores diferentes de frequência. Como frequência e energia, né, quanticamente, diferentes valores de energia. Então surgem essas bandas daqui de frequência, tá? Que a gente vai comentar um pouquinho melhor agora. Então nota que
o que acontece é que quando você junta aqui, lembra que a gente está fazendo a conta para infinitos átomos, então essa cadeia é infinita para a esquerda e infinita para a direita. E o que acontece nesse caso é que, enquanto num sistema clássico com n partículas, você tem n frequências possíveis, quando você faz o n para infinito, você fica com um contínuo de frequências preenchidas. No entanto, quando você tem dois tipos de átomos na célula unitária, você tem duas bandas diferentes de frequência. E entre essas bandas surge uma lacuna. Então nota que nessas unidades aqui, depois eu vou falar melhor as dimensões físicas envolvidas, mas as escalas físicas envolvidas, mas aqui nessas unidades que está feito o gráfico, você nota que entre esse valor aqui, que é tipo 1.4, e o 2, você não tem nenhuma solução possível, ou seja, não existe nenhum K que te forneça uma oscilação com essa frequência. Por outro lado, se você fica aqui acima de 2, você volta a ter Ks possíveis para cada frequência. Então, ocupa um contínuo aqui. De qualquer maneira, nota que existe, isso é um traço bem geral das vibrações, existe uma frequência máxima. Existe uma frequência máxima das vibrações, que nesse caso aqui é algo próximo aí, um pouco menor do que 2.5. Se você tivesse, por acaso, 3 tipos de átomos, surgiria ainda uma terceira banda, mais lá para cima. Tá ok? E assim por diante. Essa outra banda que surgiria seria uma banda que também seria um ramo óptico. Então, na verdade, se tivesse 3 tipos de átomos, você teria 2 ramos ópticos e um acústico. Porque lembra que o acústico é todo mundo na célula unitária andar em fase. Então, quando você tem 3 tipos de átomo, agora você pode ter dentro da sua célula unitária vários tipos de defasagem. Então, vamos fazer aqui num canto. Imagina que isso aqui seja um tipo de átomo, esse daqui é outro, esse daqui é outro. Então, para botar todo mundo em fase, você tem uma maneira só, é botar todos com a mesma seta. Esse é o ramo acústico. Mas você pode botar também o ramo óptico, que seria, por exemplo, isso, fazer esse cara daqui vibrar em oposição de fase com os outros dois, ou então você poderia fazer esses dois aqui vibrarem em oposição de fase aqui com esse terceiro, tá? De maneira que você teria 2 ramos ópticos possíveis e um ramo acústico, e assim por diante. Agora, uma outra maneira de representar essa relação de dispersão, que é super importante para a gente, é o que a gente vai denominar representação na zona estendida. Então, deixa eu discutir um pouquinho melhor isso. Até agora, toda a representação que a gente fez foi na primeira zona de Brillouin, porque não precisa de mais do que a primeira zona de Brillouin. Toda a informação não redundante está aqui dentro. Só que uma maneira equivalente de você representar isso é você abrir esse gráfico, em vez de representar para o mesmo K, dizer que você tem 2 ômegas diferentes, você abre essa relação de dispersão, não mais para menos π sobre A e π sobre A, que é o que caracteriza a primeira zona de Brillouin, mas entre menos 2π sobre A e 2π sobre A. E aí, o ramo acústico de menor energia você bota na primeira zona de Brillouin, e o ramo óptico, você bota na segunda zona de Brillouin. Tá? Então isso é totalmente equivalente ao gráfico anterior, porque nota que se você pegar um K qualquer aqui, uma vez que a gente tem uma simetria de translação na nossa rede, a gente sabe que esse K vai ser equivalente, tá certo, a um K aqui dentro. Desde que você pegue essa distância daqui como sendo 2π sobre A. Então andou 2π sobre A, você chega num ponto equivalente. E então é só uma maneira de representar. Esse K e esse são o mesmo. Então você botar esse ramo aqui ou você botar ele aqui, dá no mesmo. Então, e é exatamente o que você faz aqui nessa representação. Então são 2 representações diferentes da mesma física. Mas, às vezes, é conveniente você ver o gráfico representado nessa zona estendida. Isso é particularmente útil, por exemplo, para você ver o seguinte caso limite interessante. Nota que esse gráfico que a gente fez é quando a mola 2 tem 2 vezes a constante de mola da mola 1. O que acontece se você vai fazendo essas molas ficarem mais parecidas entre si? Então imagina que agora eu faça, não as molas seriam o dobro uma da outra, mas sim 1.5. Então nota que a lacuna de frequência, o gap de frequência reduziu. Se você faz ser 1.2, reduz mais.
Se você faz ser exatamente igual à mola, o que acontece é que gruda aqui. E também acontece o seguinte, nota que aqui sempre a relação de dispersão estava entrando perpendicular aqui em K igual a menos π sobre A e π sobre A. Estava sempre entrando perpendicular. Quando você toma capa 1 para capa 2, vocês podem fazer o cálculo, você mostra que agora não, agora some isso. Então você fica exatamente com a gaivota que você tinha antes. Mas isso é esperado fisicamente, tinha que acontecer isso. Porque se você faz capa 2 ser igual a capa 1, você está fazendo, na verdade, esses átomos aqui ficarem todos iguais entre si. Então você passa a ter exatamente o caso que a gente tinha na aula anterior de cadeia monatômica. Sendo que se a gente chamou de A a distância entre um átomo e o segundo vizinho, então o parâmetro de rede, nesse caso dessa minha cadeia monatômica, é A sobre 2. Se o meu parâmetro de rede é A sobre 2, a minha zona de Brillouin agora vai ter tamanho 4π sobre A, ou seja, ela vai de menos 2π sobre A até 2π sobre A. Então está tudo consistente, ou seja, é um caso particular super importante da gente analisar. Então a gente vê que o papel da gente introduzir uma diferença entre os vizinhos é a gente fazer surgir um gap. E quanto maior é a diferença entre eles, maior é o gap que surge. Tá? Então isso tem uma física super importante para a gente. Fica como desafio vocês verem que nesse caso em que capa 2 é igual a capa 1, os autovetores daquela matriz são dados por essa expressão daqui. Então agora eu não estou fazendo nenhuma hipótese sobre o K. Peço para vocês fazerem essa análise. Tem como você chegar nessa resposta sem fazer conta nenhuma, tá? Peço para vocês analisarem então isso. Então, chamando a atenção mais uma vez, nesse caso daqui, o que corresponde a esse ponto? Esse ponto daqui, como a gente viu, vamos voltar para o caso, para a representação que a gente tinha na zona reduzida. Esse ponto é exatamente esse ponto. É o ponto que a gente tinha dito que é a oscilação do ramo óptico com lambda igual a zero. Ou, desculpa, com lambda igual a infinito, né? Com K igual a zero. Esse cara daqui, como a gente viu, ele se caracterizava pelo fato que um átomo e o primeiro vizinho tinham defasagem de π. Um átomo aqui estava assim e o seguinte estava ao contrário. E assim por diante, né? Certo? Esse era o ramo óptico. A gente viu isso mais cedo na aula de hoje. Agora, se você pensa, então, que o K2 é igual a K1, quem é que esse ponto daqui corresponde? Como a gente viu, corresponde a esse vizinho tá assim e esse assim. Esse assim e esse assim. Então, agora, o que pra gente era um lambda igual a infinito, porque a gente estava olhando a nossa periodicidade como sendo olhar o primeiro átomo e o terceiro, e o primeiro átomo e o terceiro, o deslocamento é o mesmo, a seta é a mesma. Por isso que tinha dado lambda infinito pra gente. Agora, pra gente não vai dar mais lambda infinito. Agora, pra gente, deu lambda igual a A. Lambda igual a A corresponde a um K que é 2π sobre lambda, e, portanto, um K que é 2π sobre A. Então, esse ponto que estava para lambda igual a zero para a gente, esse ponto que estava para K igual a zero, quando a gente tratava os átomos como distintos, agora figura em K igual a mais ou menos 2π sobre A. Tá certo? Então, isso é uma coisa super importante. Por fim, vamos discutir agora um pouco da física dos nomes. Por que a gente dá esses nomes de ramo acústico e ramo óptico? Então, o ponto todo é o seguinte. O ramo óptico, ele é muito difícil de você excitar termicamente, porque ele tem uma energia muito alta. A gente vai até discutir um pouquinho melhor daqui a pouco, mas essas energias são essencialmente aí da ordem já de centenas de mili-electronvolts. Lembra que a temperatura ambiente é algo da ordem de dezenas de mili-electronvolts. Então, essencialmente, a temperatura ambiente, o ramo óptico ele é muito pouco excitado. Na verdade, as escalas de temperatura que você começa a excitar o ramo óptico, eles são já temperaturas próximas à fusão do material, o que é intuitivo fisicamente, porque se você se você consegue excitar o ramo óptico, você está excitando vibrações em que um átomo e seu vizinho estão em oposição de fase. Então, isso significa que a distância relativa entre esses átomos está variando muito. E essa é uma maneira de você pensar em fusão, né? O átomo começa a variar tanto a distância dele relativa aos vizinhos, que você está desordenando a rede.
Então, assim, é intuitivo que esse ramo óptico tenha de fato frequências maiores do que as acústicas e até que elas estejam na ordem de grandeza já da parte do material fundir. Então, você não excita essas vibrações ópticas termicamente, em condições usuais. Tampouco você excita elas mecanicamente, porque se você bate no material para provocar o som, essencialmente você não, a sua força que você fez tem ali escalas de comprimento, né, no material muito maior, que contém um tapa seu mexe da ordem de Avogadro átomos, né? De maneira que você não consegue provocar mecanicamente uma oscilação dentro de cada célula unitária, ou seja, a oscilação relativa de um átomo com relação ao outro átomo. As oscilações mecânicas, como a gente viu, é isso que a gente chama de som fisicamente, correspondem justamente não só ao ramo acústico, como ao ramo acústico próximo de K igual a zero, aqui nesse regime linear da relação de dispersão. Então, como que você descobriu essas excitações ópticas? Como que você consegue estudar elas? Na verdade, tem várias maneiras de estudar as excitações ópticas, a gente vai discutir isso no curso algumas vezes, mas uma primeira forma foi através de meios ópticos, por isso o nome. Então foi usando radiação infravermelho, os fônons ópticos, essas vibrações ópticas têm energia da ordem de centenas de milieletrovolts, que está aí na faixa de grandeza do infravermelho médio, né? Agora, por que a luz excita a oscilação dos modos ópticos e não dos acústicos? A razão para isso é que imagina que você queira absorver um fóton num processo. Se você vai absorver um fóton, você tem que roubar uma energia, ou seja, o seu fóton, ele tem que ter a energia certinho da transição. Então, para você excitar a vibração, lembra que os níveis de vibração aqui, eles são espaçados enquanto chegar cortado ômega, né? Quando a gente está falando da vibração. Então, o seu fóton vai ter que ter essa energia, mas não basta conservar a energia, você tem que conservar momento também. O problema todo é que a velocidade da luz é muito alta. Então, a relação de dispersão da luz, a gente sabe que é linear, né, no vácuo. Então, o que acontece é que essa relação de dispersão do fóton ela é uma reta muito inclinada. Na verdade, isso aqui está fora de escala, só para a gente poder ver melhor. Na realidade, ela é praticamente vertical nessa escala, porque a luz ela tem uma velocidade muito, muito, muito superior ao som. Essa inclinação daqui lembra que dá a velocidade do som. A velocidade da luz é muito maior. Então, uma reta que nessa escala é essencialmente vertical, né? Então, para você conseguir conservar o momento, significa que, bom, você tem que estar na interseção dessa curva com a relação de dispersão dos fônons. E aí, no ramo acústico, você não consegue essa interseção, porque eles saem os dois do zero. Então, no zero eles se interceptam, mas trocar um fóton de frequência zero, bom, isso não é físico, né? Então, para você trocar um fóton de frequência infinita, a primeira vez que você encontra é esse daqui, que está já no ramo óptico. Então, realmente, você vai excitar, sobretudo, o ramo óptico, tá? Além disso, a gente pode fazer a contagem dos nossos modos. Façam análise pela aula anterior. A gente viu que o total de número de modos que eu tenho aqui na minha primeira zona de Brillouin, se eu tenho N átomos na minha rede, então até agora eu estive falando de cristal infinito. Suponha que eu tenha agora N átomos. A gente viu na aula passada que efetivamente, pelas condições de contorno, eu fico só com N Ks possíveis, ou seja, dessa relação de dispersão somente N importam. Como N é um número muito, muito grande, tipicamente, essas linhas verticais estão tão próximas entre si que é como se eu tivesse o contínuo. Nota que agora, para cada frequência, eu tenho para cada K eu tenho duas frequências possíveis. Então, como eu tenho N Ks possíveis, eu tenho 2N frequências possíveis. Que é intuitivo. Porque se eu tenho N células... Aqui é fundamental chamar a atenção disso. Esse N é o número de células unitárias, não é o número de átomos da cadeia. Então, se eu tenho N células unitárias, eu tenho 2N átomos. Então, assim como na aula passada, eu tenho 2N átomos numa cadeia unidimensional, eu tenho 2N modos de vibração. Por fim, falar muito rapidamente aqui dos fônons. Então, qual é a ideia dos fônons? Os fônons correspondem a quantizar essas vibrações. A gente já fez isso quando a gente falou no modelo de Einstein. A ideia é que uma vez que eu descobri qual é o meu modo normal, eu sei qual é para cada K a minha frequência de vibração e, portanto, ao quantizar o meu oscilador harmônico, eu fico com esse hamiltoniano daqui.
E a gente sabe então que o oscilador harmônico quântico, os níveis de energia estão igualmente espaçados e o espaçamento entre eles é h quartado ômega k. Então, agora, a minha interpretação, e é isso que a gente vai chamar de fônon, total analogia que a gente fez com os fótons, é que se eu boto n igual a zero, eu digo que eu estou no estado fundamental de vibração, então não tem nenhum fônon no sistema. Se eu boto n igual a 1, eu tenho um fônon. N igual a 2, eu tenho dois fônons. E assim por diante, com cuidados. Se você bota n igual a 1 milhão, você não tem 1 milhão de fônons. N igual a 1 milhão, você já tem uma amplitude de vibração tão grande que você está fora da aproximação harmônica, quebrou tudo, não dá mais para falar em modos normais. Então isso aqui tipicamente, mais que matematicamente em princípio, você possa botar qualquer n, fisicamente a gente está pensando em n's pequenos. Os fônons são bósons, então eles satisfazem a estatística de Bose-Einstein, tá ok? Como vocês viram lá no curso de física estatística. Então você pode achar a energia total dos bósons assim. E a partir disso, por exemplo, calcular a capacidade térmica e obter a capacidade térmica do material. Se você puser aqui esse ômega de K como sendo a relação linear, nada mais você está fazendo do que o modelo de Debye que a gente fez na aula 4. Na aula, sei lá, 2, 3. Bom, vê lá. Além disso, os fônons têm momento linear, que é dado por P igual a H quartado K. Tá certo? Só que uma pergunta que a gente se faz é o seguinte. Ora, a gente viu na aula passada o fenômeno de aliasing. Ou seja, existem comprimentos de onda diferentes que dão a mesma onda. Então, se a aceleração coletiva é a mesma para K e K mais 2π sobre A, o que isso quer dizer para a gente em termos de momento linear? Então, isso tem uma interpretação muito profunda e, na verdade, a gente, para a vibração, para o fônon, a gente somente pode falar no momento cristalino. Então, esse H cortado K que a gente define aqui, no caso do fônon, ele é chamado de momento cristalino. E ele é o mesmo a menos de um fator 2π sobre A. Então, ou seja, o jeito mais formal de definir é que o seu momento cristalino ele é H cortado K módulo 2π sobre A. Então, vocês viram lá nos cursos de matemática o que significa essa operação. Essencialmente, H cortado K módulo 2π sobre A é você pegar H cortado K, dividir por 2π sobre A e ver o resto que dá essa operação. Qual é a interpretação física disso? Bom, em Física 1 a gente estudou conservação de momentos. Então você tem o átomo A colide com o átomo B, e o que acontece é que após a colisão as velocidades deles mudam. No entanto, o momento linear antes da colisão é igual ao momento linear depois da colisão. O que acontece quando você colide fônons em um cristal? O que acontece é que agora o momento linear ele não precisa se conservar. Como ondas trocando o K por K mais 2π sobre A são idênticos, momentos trocando por, aqui faltou um H cortado, são idênticos. Então, você só pode dizer que você conserva o momento linear a menos desse fator daqui. Claro que fisicamente o momento linear do mundo tem que se conservar. Então, se a sua colisão fez com que o PF não fosse igual ao PI, é porque o cristal absorveu esse momento linear. Então, a ideia é que quando você tem colisão de fônons em um cristal, você pode conservar o momento linear apenas dentro com essa ressalva. Fazendo aqui só uma breve ressalva, depois a gente vai comentar isso melhor, a colisão entre fônons é algo que estritamente foge da aproximação harmônica, né? Porque os modos normais eles não interagem, não tem troca de energia entre eles. Mas se for fraquinho, a gente pode pensar perturbativamente, a gente vai ver como é que a gente fala isso mais lá adiante. Então isso é uma representação pictórica do espalhamento fônon-fônon. Mas enfim, depois a gente vai discutir isso melhor. Então agradeço vocês e na aula a gente discute mais detalhes.